Olá, amigos! Hoje estamos trazendo um novo quadro para o canal RVC História, onde traremos histórias de pessoas ou marcas de grande importância para o Brasil ou o mundo. Contamos com a sua audiência. Dom Pedro II foi o segundo imperador brasileiro. Hoje o governo ficou conhecido como Segundo Reinado e marcou um período de prosperidade nacional e estabilidade política. Dom Pedro II era considerado um dos maiores estadistas brasileiros. Em seu governo, houve diversos progressos culturais, econômicos e sociais. Várias crises também ocorreram em seu regime. Era conhecido pela inclinação por uma vida tranquila, contemplativa e dedicada a seus estudos. Seus biógrafos contam que pouco interessava o exercício do poder. Dom Pedro II nasceu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1825. Filho do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Maria Leopoldina, recebeu o nome de Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bebiano, Francisco Xavier de Paula Leocáudio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança. Pedro de Alcântara cresceu sem a companhia dos pais, uma vez que a mãe faleceu em 1826 e o pai foi embora do Brasil em 1831, falecendo na Europa em 1834. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro no dia 7 de abril de 1831. Voltou para Portugal, a fim de vencer seu irmão Dom Miguel e recuperar o trono português para sua filha, Maria da Glória. Por essa razão, deixou no Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos de idade. Como ele não poderia governar por ser menor de idade, iniciou-se o período regencial, na qual deputados brasileiros assumiram o poder executivo, sendo eleitos por outros membros do legislativo. O jovem Pedro foi criado com grande zelo e sua educação recebeu bastante atenção. Ele foi o filho mais novo do casal real e tinha prioridade na sucessão do trono, porque seus 2 irmãos mais velhos morreram quando ainda crianças. Suas irmãs tinham direito de assumir o trono, mas a Constituição de 1824 determinava que mulheres somente fizessem isso caso não houvesse nenhum herdeiro masculino. A responsável pela educação de Pedro de Alcântara foi escolhida por Dom Pedro I e chamava-se Dona Mariana Carlota de Verna. Ela foi aia do herdeiro e manteve-se próxima dele por toda a vida. Pedro de Alcântara nutria grande carinho e admiração por ela, considerando-a sua segunda mãe. E para guiar a educação de seu filho, Dom Pedro I nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva para o cargo de tutor do menino em 1831. 2 anos depois, José Bonifácio foi substituído por Manuel Inácio de Andrade Sotomayor, o Marquês de Itanhaém. Para a educação do futuro imperador foram escolhidos grandes professores de seu tempo. Dom Pedro II estudou português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, pintura, piano e música, além de esgrima e equitação. O período regencial foi um momento de grande estabilidade social e política na história do Brasil. O país viveu uma primeira experiência de governo descentralizado, o que favoreceu as pretensões de regiões diversas de conquistarem sua autonomia. Somado a disputas políticas locais e aos problemas sociais e econômicos, uma série de rebeliões nas províncias eclodiram e colocaram em risco a integridade territorial do Brasil. As disputas políticas entre liberais e conservadores também foram um grande problema para o Brasil durante as regências. O último regente brasileiro, Araújo Lima, promoveu o chamado regresso conservador do governo brasileiro e buscou anular todas as reformas dos liberais. Essa disputa fez com que os liberais levassem para o Senado a proposta de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, para que ele pudesse ser coroado imperador. Os liberais acreditavam que o imperador novamente uniria o Brasil e garantiria legitimidade para o governo federal.
Acreditavam também que seria fácil manipular o jovem Pedro II e assim reconquistar o espaço no governo que haviam perdido. A possibilidade de antecipar a maioridade do herdeiro do trono ganhou força e o próprio Dom Pedro II aceitou. Uma delegação foi enviada ao Palácio de São Cristóvão para perguntar se Dom Pedro II aceitaria antecipar a maioridade e ascender ao trono. Ele respondeu, sim, para já. E assim, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos, sua maioridade foi antecipada. Esse evento ficou conhecido como o Golpe da Maioridade. Sua coroação aconteceu no dia 18 de julho de 1841, ocasião que recebeu o título oficial de Dom Pedro II. Era o início do segundo reinado. Assim que Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil, seu matrimônio passou a ser questão de Estado. Apesar da timidez de Pedro II em tratar do assunto, emissários do país foram logo enviados ao continente europeu, à procura de uma princesa para casar-se com o imperador. Entretanto, vale ressaltar que a família real brasileira estava com sua imagem um pouco manchada, depois dos casos extraconjugais de Dom Pedro I. Apesar disso, os emissários de Dom Pedro II arranjaram-lhe o casamento com a princesa do Reino de Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria. Um retrato dela foi enviado para Pedro e ele aprovou a união. O casamento foi realizado por procuração, na cidade de Nápoles, na Itália, em 30 de maio de 1843, e a imperatriz só chegou ao país em 3 de setembro do mesmo ano, a bordo da fragata Constituição. Pedro estava tão ansioso em conhecer Teresa Cristina que subiu a bordo da embarcação para logo vê-la. Os dois celebraram o matrimônio naquele dia, e muito se comentou sobre a reação do imperador ao conhecer a futura imperatriz. Os relatos da época dão conta da frustração de Pedro II em relação à sua esposa. Dom Pedro II viu descer do navio uma moça que não correspondia à descrição feita. Apesar disso, Teresa Cristina foi companheira, compreensiva, discreta e mãe amorosa, dons que apagaram a primeira impressão. Dom Pedro e Dona Teresa tiveram 4 filhos: Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro. Dom Pedro II reinou sobre o Brasil de 1840, ano do golpe da maioridade, até 1889, ano da proclamação da República. Nesses 49 anos de reinado, diversos acontecimentos marcantes se passaram no país, quais sejam: a proibição do tráfico negreiro, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão. No governo de Dom Pedro II, o Brasil passou por um grande momento de estabilidade política, social e econômica. O imperador era hábil político e soube conciliar as distintas pautas de liberais e conservadores, assegurando um diálogo entre os grupos. Esse diálogo permitiu a governança de Dom Pedro II. Outra preocupação do imperador era com a identidade nacional do país. Para isso, criou diversas instituições de ensino e de cultura, que são elas: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, Imperial Escola de Belas Artes e Imperial Colégio Dom Pedro II. Dom Pedro II investiu na educação, construindo escolas e aumentando o acesso ao ensino. Fortaleceu a economia com investimentos no café e na industrialização do país. Sem dúvida, o café recebeu o maior foco do segundo reinado. Havia 3 grandes zonas produtoras de café no Brasil: no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, o Oeste Paulista e a Zona da Mata Mineira. A produção teve início no Vale da Paraíba e dependia de mão de obra escrava. Com a abolição em 1888, imigrantes começaram a chegar no país para trabalhar nas lavouras. No campo da industrialização, o Barão de Mauá foi a personificação do progresso em que investiu Dom Pedro. Mauá foi o maior empresário que o Brasil já conheceu, pregava o regime salarial e gerava negócios. Foi no segundo reinado que surgiram as ferrovias, a iluminação a gás, o encanamento de esgoto e a indústria naval. Os espaços urbanos, que cresceram e evoluíram sob a gestão de Dom Pedro II, foram renovados com ruas largas, hospitais, prisões, pontes, elevadores e túneis. Outro ponto marcante do governo de Dom Pedro II foi a Guerra do Paraguai.
conflito que se estendeu de 1864 a 1870, marcando o fim do auge do seu reinado e o início de sua decadência. O exército, grupo que ganhou grande prestígio com a vitória na guerra, aderiu mais intensamente ao republicanismo. Além disso, essa adesão ideológica, muitos representantes do exército desejavam uma participação mais efetiva na política. Enquanto isso, a oposição se fortalecia. Constavam de militares, de grupos republicanos, da imprensa e até de católicos. A imagem do imperador passou a ser atacada com mais frequência. Pedro II viajou para diversas partes do país e do mundo, com o intuito de conhecer as diversas inovações tecnológicas e trazê-las para seu país natal. Nesse período, deixou sua filha Isabel como regente do país. As primeiras viagens para a Europa e para a África ocorreram entre 1870 e 1871. A segunda para os Estados Unidos, em 1876. Depois atravessou o Atlântico e foi para o Oriente Médio. As viagens, o descanso e a distância das obrigações de Estado fizeram com que Dom Pedro desgostasse da função de imperador. Em 1871 enfrentou mais uma crise em seu governo, a questão religiosa. O imperador tinha o poder de sancionar ou não as bulas papais. Justamente uma dessas bulas, o Papa Pio IX proibiu o casamento de católicos e maçons, onde Dom Pedro II não aceitou. Quando o fez, não esperava que enfrentaria a oposição do bispo de Olinda, Dom Vital. Ele recusou-se a fazer um casamento entre um católico e um maçom, e isto foi um escândalo. Em 1873, Dom Vital escreveu uma carta pastoral negando a legitimidade do beneplácito. Por causa disso, incorreu em 2 crimes. Primeiro, recorrer a uma entidade estrangeira, no caso o Papa, e segundo, desobedecer às ordens do imperador do Brasil. Dom Pedro mandou prender Dom Vital, submetendo-o a trabalhos forçados. Por esta razão, os fiéis começaram a se voltar contra o imperador. Este foi um dos fatores que levaram à queda da monarquia no Brasil e, consequentemente, ao fim do segundo reinado. Por outro lado, Dom Pedro II acumulou vitórias em importantes guerras como a Guerra do Prata, uma guerra ocorrida entre Uribe e Rosas, em 1850, a Guerra do Uruguai, a Guerra contra Aguirre, em 1864, e a Guerra do Paraguai, ocorrida em 1865. Independente das vitórias, a oposição, o desgaste físico e mental contribuíram para a decadência do regime de Dom Pedro II. Na década de 70 do século XIX, outro importante movimento ganhava forças. Eram os abolicionistas. Apesar de Dom Pedro II defender a causa, nunca foi firme nesse combate. Sua filha, a princesa Isabel, assinou várias leis contra a escravidão, inclusive a Lei Áurea, que pôs fim definitivo a esse flagelo no Brasil. Tudo isto fez enquanto era regente. Os professores de história raramente falam sobre isso, mas a abolição foi o motivo de uma grande festa nacional, que durou uma semana. Apesar da vitória da nobre causa, a abolição contribuiu também para a queda da monarquia. O ideal republicano, que surgiu no Brasil através de vários movimentos, fortaleceu-se e propagou-se rapidamente. O regime monárquico vivia seus momentos finais. O enfraquecimento da monarquia levou a uma conspiração que contou com o envolvimento de civis e militares. Essa conspiração foi posta em prática no dia 15 de novembro de 1889 e resultou em um golpe, que foi consumado com a proclamação da República. No dia seguinte, organizou-se um governo provisório, que determinou o prazo de 24 horas para a família imperial deixar o país. Dom Pedro de Alcântara embarcou com a família para Portugal no dia 17 de novembro de 1889, 2 dias após a proclamação da República. Chegando a Lisboa no dia 7 de dezembro, seguiu para Porto, onde a imperatriz morreu no dia 28 do mesmo mês. Pedro de Alcântara, até então com 66 anos, seguiu sozinho para Paris, ficando hospedado no Hotel Bedford, onde passava o tempo dedicado a seus estudos e leituras de predileção.
As visitas à Biblioteca Nacional eram seu refúgio. Em novembro de 1891, com sequelas da diabetes, já não saía mais do quarto. Dom Pedro II faleceu no Hotel Bedford, em Paris, na França, no dia 5 de dezembro de 1891, em consequência de uma pneumonia. Seus restos mortais foram transladados para Lisboa e colocados no convento de São Vicente de Fora, junto ao de sua esposa. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!